Graças e paz, meus amados em Cristo, que a graça de nosso Salvador esteja em cada coração neste momento, para nós receber a reflexão do dia. É uma reflexão muito maravilhosa que vem trazendo sobre a convenção do Espírito Santo. A semana passada, neste horário, eu comecei aqui fazendo aconselhamento para vocês que realmente tem esse vício de beber, fumar, droga, essas coisas. Eu vim trazendo aconselhamento para cada um de vocês. Eu não sei, eu creio que Jesus abriu a mente de vocês e escutaram bem o que eu falei a semana passada. E hoje, a Bíblia vem mostrando, está aqui a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, sobre o aconselhamento do Espírito Santo. Quando eu falo, joga essa sementezinha no coração de vocês, depois ela vai crescer. Como ela cresce, o Espírito Santo vai chegar, vai ver com que ela cresce, esta semente, esta palavra, e vocês vão refletir um novo coração, um novo pensamento, uma visão totalmente diferente da que tinha anterior. Aí você vai agradecer a Deus pela palavra minha, que vem de Deus, trazido pelo Espírito Santo de Deus, a levar este coração que estava bem querendo se acabar. Mas nós temos Deus tão poderoso, que Ele vai envivecer como enviveceu vocês, em escutar e ouvir que na onde você estava, com certeza não tem caminho que leve aos pés do nosso Salvador. Mas a palavra de hoje, palavras para você, quem vai levar o Espírito Santo de Deus à convenção dentro de cada um coração que foi quebrantado. O nosso Pai Celestial, que é o nosso olheiro, Ele fez outro, e nós estamos transformados dentro da palavra, que é a misericórdia de Deus que cabe em cada corpo hoje, refletindo o dia tão maravilhoso que Deus deu, o sono à noite. E para a honra, essa graça, essa misericórdia de Deus, eu estou aqui para levar esta palavra para você, a convenção do Espírito Santo de Deus. Vamos dar uma lidazinha aqui sobre conhecendo um pouco mais, mas o título é a convenção do Espírito Santo, mas dando procedimento, conhecendo um pouco mais. É isso que a gente vamos falar. O inimigo fez de tudo para ser adorado. Veja, só temos um para adorar. É o que está aí dentro de sua casa. E o que está aqui dentro do estúdio é o nosso Pai Celestial. A adoração é o conhecimento da palavra de Deus dado pelo Espírito Santo. Se nós não temos esse conhecimento, se nós não temos a profecia, nós não poderemos nunca acreditar e nem confiar que a gente vamos ser convencido e vamos mostrar a convenção e a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Porque nós não vamos? Porque a gente não tem e não conhecemos as profecias bíblicas. Isso é uma verdade. Mas desde que a gente já conhece o trabalho de Deus na minha vida, na sua vida, e a convenção do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, que está trazendo o que o Satanás hoje lá no céu, ele estava querendo ser adorado. E aqui na terra ele está trazendo também para adoração, não dele, é das bondades que ele está levando para você adorar. Se nós conhecemos, porque nós conhecemos? Porque nós temos o dom profético. A palavra de Deus mostra as profecias, as revelações, está aqui no livro de Apocalipse. Quando Jesus disse
eu estou às portas e bato. Lá aqui no livro de Apocalipse 3:20, eu estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele entra, ceareis comigo e nós com ele. Aí vem o Espírito Santo reforçando paz, saúde, bondade, fidelidade, amor próprio, amar a Deus. Baixinho falando em meu ouvido e eu transmitindo para você que o Espírito Santo diz, ele chega bem caladinho e mostra. Palavras ditas, cumpridas, foi dado por Deus lá no Éden para Adão e Eva. Não comerás, que no dia que comerás, certamente morrerás. Hoje Jesus está dizendo, não farás. Se Jesus diz, não farás, não adorarás. Aí vem o Espírito Santo de Deus provando que nós temos que ter paz dentro do Espírito, a imagem que nós somos semelhança de Deus. O que nós podemos mostrar é de nós mesmos. Nós podemos mostrar de nós mesmos a voz que está saindo de mim para você. Mas essa semente que está saindo, com certeza ela vai germinar, porque o Espírito Santo vai fazer com que ela germine aí. Aí quando você sentir que você está tendo aquela mudança, não foi Severino Herculano, radialista daqui, que falou isso. O Espírito Santo que levou para vocês. Aí você vai parar e vai dizer, meu Deus, hoje eu estou com outro semblante. Estou com outra imagem hoje diferente. A minha família, né, a esposa, o vizinho, para onde eu ando, estou me achando diferente. Sim, graças a Deus é isso. O trabalho do Espírito Santo é mudar. É tirar esse pensamento mundâneo e nós imediatamente correr para o lado de Jesus e segurar na mão dele. Ô Pai querido, que transformação tu está me dando. A unção do teu Espírito, ó Deus. E eu estou vendo os testemunhos das pessoas anteriormente, como na voz de Paulo, na voz de Davi, Abraão, aqueles pregadores, Moisés, Isaac, Jacó. Nós vimos a obra que Jesus fez na vida de Sara. É o Espírito Santo que trabalha nesse momento. A dificuldade que nós temos hoje é causado pelas nossas desobediências. Não é de outra coisa, meus amados. Minha irmã abençoada. Só vem as consequências pecaminosas que nós traz dentro da nossa mente. Mas nós vimos a situação que Paulo chegou. Mas Paulo teve uma imagem quando o Espírito Santo chegou em Paulo. E Paulo olhou para Jesus, Senhor, a vida que eu vivia na carne, eu vivo na fé. Não eu. É tu, Senhor, que vive em mim, porque o Espírito Santo trabalhou na vida de Paulo, trabalhou na minha, está trabalhando na sua, trabalha na vida de nós que se dedica ao trabalho de Jesus. O Espírito Santo hoje, ele não traz nenhuma dúvida para nós que somos imagem e semelhança de Cristo. Ele já traz naquela certeza mandado por Deus o que nós devemos aprender, o que nós devemos falar, o que nós devemos prosseguir, viver a vida diante de Jesus. E nós só podemos andar e receber o dom do Espírito Santo de Deus, meus amados, se a gente for para a Bíblia. Olha, palavra tão maravilhosa, a Bíblia. Porque Jesus mandou examinar este livro sagrado aqui.
São João 5,39. Examinais as escrituras. Ele não mandou examinar o homem, não. O homem deve ser examinado pelo Espírito Santo de Deus, pela língua, que está falando coisas erradas, pensando de crescer. Mas a palavra de Deus diz que não é roupa, não é calçado, não é rosto brilhante, de maquiagem, não é unha feita, roupas caras, que leva a sua conversão diante de Deus. Não. Não. O que leva você mesmo com a sua roupinha rasgada, ou o seu chinelinho no pé, mas o seu coração dado por Deus, a conversão do Espírito Santo dentro de você, para que você não olhe para aquele pastor, olhe para Cristo, que é o nosso pastor, e olhe para a palavra dele, que ele mandou examinar. Enquanto você quer me examinar, ou eu examinar você, primeiro eu tenho que me examinar, esquecer o eu que está trazendo as consequências pecaminosas dentro dos nossos corações, dentro dos nossos olhar. Porque o olhar que nós estamos olhando, eu olhando aqui para essa câmera, e olhando e vocês me olhando, e lá nós estamos se vendo. Eu estou vendo a câmera, mas você está me vendo. Isso sim, nós não poderemos ver a face de Deus. Não poderemos. Mas quando eu acredito que o Espírito Santo veio sobre mim e disse que dentro deste coração, dentro desse coração, está o olho da fé. Aí é quando nós vamos passar a ver as obras de nosso Pai Celestial. Quando Ele fez o universo, o meu olho está vendo a obra que eu fiz, o homem fez, você fez. Mas ver a face de Deus que está neste lugar, está aí juntinho de você, é com os olhos da fé. Aí vem a transformação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. O trabalho do Espírito Santo de Deus é esse. Agora tem o espírito do erro, que vem trazendo coisas do mundo, só do mundo, que é desejo carnal. Não é espiritual, é desejo carnal. Mas se dentro de você, de mim, está o Espírito Santo com a conversão, palavras lindas, bonitas, sorridente para cada um de mim, você que está pregando a palavra, está ouvindo, a transformação vem do Espírito na minha vida e na sua vida, porque nós estamos crescendo diante de Deus, pregando e vivendo, testemunhando a palavra do nosso Salvador. Conselho é muito bom. Quando vem para mim ir pregar a palavra, quando Jesus falou, ide por todo mundo pregar a mensagem. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. É uma semente, como eu falei no começo, a semente levada e plantada dentro deste coração. Aí o crescimento vem do Espírito Santo de Deus, que chega mostrando o que você ouviu dentro da Escritura Sagrada, que nós devemos crescer na sabedoria, no conhecimento dado pelo Espírito Santo de Deus. Eu, você, somos uma imagem, semelhança a Deus, aleluia, glória a meu Salvador. E se nós somos imagem de Jesus, somos privilegiados. Nós temos esse carinho, esse amor de Deus, desde lá da cruz, daquele sangue derramado. E hoje eu estou aqui pela misericórdia dele, levando para você, como você e eu deve ser convencido pelo Espírito Santo de Deus. Meus amados, o pregador, homem que andava com Jesus, sabemos que Pedro chegou até ir aos pés de Jesus quando ele estava na água, vinha se apresentando
O povo na beira do rio viram aquela sombra, ficaram atormentados, pensando que era uma fantasia, um fantástico. O que é aquilo? Todo mundo se admirou. Mas se apresentou foi quem? O Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Pedro se dirige a Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Deus, Pedro não se afundiou. Mas depois que Pedro vai e se vira e olha para os discípulos, que Pedro ali pensou, naquele momento, vamos nós pensar, que Pedro ficou dizendo, só eu que pude vir aos pés do meu Deus, andando por cima d'água. Aí Pedro lá vai se afundiando. Vai Pedro baixando, Jesus pega na mão de Pedro. Disse o que para Pedro? Levanta-te, homem de pouca fé. Puxou na mão de Pedro. Pedro era pescador. E hoje eu estou pescando aqui, não é o peixe. Estou levando a palavra, estou jogando a palavra, estou lhe dando a palavra. E muitos hoje acontece de muitos pregadores que tem por aí, eu não quero falar de igreja, Deus me livre, nós não estamos para falar de igreja, é pregadores que têm a mesma fé de Pedro. Jesus chegou e disse para Pedro, Pedro, quando tu te converteis, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro não era convencido, Pedro era convertido, não era convencido. Pedro, aliás, ele era convencido, não era convertido. Pedro era convencido, não era convertido. E Jesus pediu, quando tu te converter, apacenta os meus cordeirinhos. A voz do Espírito Santo hoje para muitos que pregue, mas mostre que o Espírito Santo está atuando na minha vida, na sua vida, porque sem o Espírito Santo nós não podemos converter ninguém. Deus está dando a palavra, Deus está mandando eu levar a palavra, o crescimento, você tem que realmente fazer a sua parte, para o Espírito Santo trabalhar. Não endureça esse coração, não vá para as coisas do mundo, desprezais as coisas do mundo. Nós estamos no mundo, mas as coisas do mundo não estão em nós. Se estava em nós anteriormente, mas Deus tirou, Deus mostrou que o caminho não era esse, porque nós não conhecíamos a verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Porque o Espírito Santo me guiou, me mostrou que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós andamos juntinho, porque a fé sem as obras não tem fundamento nenhum. Sou morto. E se eu tenho fé, vem de Deus. E para eu mostrar e ter a sabedoria, a conversão do Espírito Santo no caminho que eu devo andar. Meus amados, que neste dia, eu espero que o trabalho do Espírito Santo seja feito na sua vida, dentro da palavra de Deus. Abra o livro de João, na sua casa, São João 5, versículo, capítulo 5, e o verso 39. Você lê, você vai realmente refletir o trabalho do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, como traz a transformação. Eu tenho sim, nesta manhã, e agradecer a todos vocês que pararam ou antes já disseram, vamos ouvir o pregador da manhã, do sábado, palavras para você. Você entre lá no meu Instagram, palavras para você, Severino Herculano de Carvalho. Leia também, nos escreva, e vocês vão entrar no meu Instagram e vai ver a mensagem do anterior, que eu não sei se vocês já pegaram, que foi a convenção, que foi um recado que Deus mandou, aconselhamento, e hoje sob a convenção do Espírito Santo para aqueles ou para aquelas, e hoje ou antes, que realmente saíram, e foi com que o Espírito Santo fez com que você saísse e viesse servir a Deus, porque conhecer a verdade. E só a verdade é quem vem nos libertar, porque é Deus da minha vida. Esta palavra de hoje, para todos, para vocês,
para mim cada dia ter mais inspiração do Espírito Santo de Deus, para levar palavras, que eu estou aqui para isso. Não sei da onde você está, da onde você está me ouvindo, da onde você está me assistindo, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus está levando este conhecimento dentro da Escritura Sagrada. E você ouvir e ver pregadores citar dentro da palavra de Deus. Não vim com palavras que não está escrita dentro da Bíblia Sagrada. Quando nós conhecemos a verdade, nós não podemos falar mentira, porque conhecemos a verdade. E a mentira não cabe quando a verdade está dentro de nós. Ela desaparece, porque nós conhecemos Cristo. Muito obrigado, meus amados queridos. Que a graça e a paz neste lar que pararam para me ouvir agora de manhã. Na onde você está, aqui em Caruaru, ou São Caetano, ou lá em Petrolina, é uma graça para dentro de cada um destas igrejas hoje que estão reunidas. Não estou falando em paredes. É igrejas que estão reunidas hoje no altar, pregando a palavra de Deus. Você que foi designado hoje para passar uma lição na escola, para ler a Bíblia, pregador, pregadoras, que Deus traga mais conhecimento do Espírito Santo em cada um coração de vocês. Que Deus possa nos abençoar. E no próximo sábado, para a honra e glória de Deus, estaremos juntos com mais palavras para você, derramado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus os abençoe.